Prezados amigos, boa tarde. É com imenso prazer que estou aqui com vocês, atendendo o convite do César, Centro Espírita Semeador do Amor, para estar aqui nessa tarde. Peço apoio do amado Mestre Jesus, da espiritualidade superior, no direcionamento desse trabalho, para que tenhamos um momento de reflexão e comunhão com o Evangelho do Cristo e com o Consolador prometido. Fechando agora nossos olhos, para fazer nossa oração de abertura. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito da consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos aos teus santos objetivos, Senhor. Amorável Mestre, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Que assim seja. Antes de começarmos, gostaria de pedir a paciência e a compreensão de todos vocês. Não estou aqui na função de palestrante, mas sim como um colaborador, deixando aqui uma pequena parcela de contribuição para que consigamos dar continuidade às nossas reuniões virtuais, que logo, com certeza, retornaremos a serão proferidas na nossa casa, no César, com fé em Deus. Isso aqui é só temporário. Bom, devido à minha falta de experiência, podem faltar aqui a técnica, os trejeitos de palestrante, mas tentarei fazer de tudo para não deixar ninguém dormir. Bem, tentarei compensar essa deficiência, trazendo boas informações, bom conteúdo, resultado de uma pesquisa realizada com certeza com muito amor, carinho e dedicação. Tudo bem? Bom, a proposta é provocar algumas reflexões, sempre à luz consoladora da doutrina espírita, em nossas vidas. Nesse momento que estamos passando, principalmente agora, com as coronavírus, e o que esses acontecimentos têm a ver com o tema dessa palestra. Transição planetária e o papel do Brasil. Pois então, a ideia é estimular algumas reflexões imprescindíveis que todos nós espíritas, comprometidos com a divulgação e vivência dos ensinamentos do espiritismo, necessitamos fazer, compreendendo que estamos sendo convocados diretamente para contribuir com o processo de regeneração humanitária. Então, inicialmente, eu apresento a fonte de pesquisa que me ajudou a montar essa apresentação, para desde já deixar claro que tudo que será dito está embasado na vasta literatura espírita e que está à disposição de todos. Então, pude apresentar o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, que aborda muito bem o processo de renovação planetária. Inclusive, em um dos capítulos, o espírito Órion, da constelação de Touro, ele faz uma convocação especialmente a nós espíritas, para que nos preparemos para esse momento de transição. Esse livro é uma fonte excelente para quem deseja se aprofundar nessas reflexões. Recomendo a leitura para todos, inclusive mesmo aqueles que já leram, já há algum tempo, peço que refaçam a leitura. Bom, tem também outra fonte, que poderia ser o Pentateuco, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, na questão proposta pelo Kardec, onde o Espírito São Luís ele elucida com muita clareza o que deverá ocorrer para que o bem reine na Terra. Então, fatores de processo de transição para que o bem venha a reinar na Terra. Também a Gênesis, capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, Kardec aprofunda os esclarecimentos com relação à grande transformação moral e espiritual do planeta. Muito bom fazer essa leitura.
No livro Há 2000 anos, Emmanuel relata o discurso profético de Jesus no Circo Romano, né, onde encontramos detalhes de como se dará a transição que está em curso. Também outro livro que eu indico é O Caminho, Verdade e Vida. Outro livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Né? Ele tece comentários do sermão profético de Jesus, conforme podemos encontrar no Evangelho de Mateus. Né? O texto é fantástico, porque nos traz daquela época toda uma visão do que estamos vivendo hoje e do que ainda está por vir. Outro livro de consulta, o livro Jesus e Vida, né, de Joana de Ângeles, através de Valdo Franco. No livro também é citada a grande transição planetária. A obra de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Transição Planetária, está embasada em todas essas obras que acabo de citar. É uma fonte excelente para quem deseja se aprofundar nessas reflexões. Né? Então, mais uma vez aqui, quero recomendar essa leitura. Ele nos elucida sobre o que será o princípio das dores e da grande tribulação que iremos passar. Em um dos trechos desse livro, Orion esclarece a vinda de milhares de espíritos da mesma esfera a qual ele pertence, né? E que inicialmente estarão se dirigindo às comunidades espirituais que estão próximas à Terra. Fala-se algo em torno de 70 mil comunidades espirituais, né? Expondo o grandioso programa de Jesus, de forma que, unidos, eles formarão uma só caravana de servidores, né? Atendendo às determinações do governador terrestre, né? O mestre por excelência. De todas essas colônias, como falei, algo em torno de 70 mil colônias, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa elaborado para a transição planetária. Eles irão dar comunicação nas instituições espíritas sérias, né? E convocando os seus membros à divulgação das diretrizes. Então, expositores dedicados, médios sinceros, estarão sendo convocados a participar de estudos, seminários, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moralmente em favor do novo período. Todos nós temos observado que o clima do planeta está mudando, né? As pessoas estão mudando, as notícias que lemos estão cada vez mais assustadoras, né? Não só em termos da pandemia do coronavírus que estão vivendo, né? Mas em termos de comportamento humano. Então, podemos perguntar, o que está havendo conosco? Estamos no limiar de uma grande mudança? Será que a transição planetária já começou? Então, que tal refletirmos a luz consoladora da doutrina espírita, né? O que ela nos diz? Bem, antes de respondermos, vamos lembrar que o Consolador prometido não nos isenta das dores, não nos isenta das provas, das expiações necessárias ao nosso progresso moral. Isso enquanto espíritos imortais que somos. Né? Mas, com sua carga de esclarecimento e de luz, ele nos liberta. Nos liberta do desespero, nos liberta do pânico, nos liberta do medo excessivo, não é mesmo? Sim, claro que sim, porque Ele, o Consolador prometido, nos ajuda a resgatar a nossa confiança em Deus. Ele nos dá a certeza da imortalidade da alma, a certeza da vida futura, a certeza da providência divina. Então agora voltemos à pergunta: a transição planetária já começou? Senhores, estamos dentro de um período jamais vivido, né? E por isso ainda não conhecido da humanidade. Na verdade, a transição planetária já começou há um bom tempo nas esferas espirituais, pelo menos 100 anos antes do Livro dos Espíritos ser escrito, já iniciava a transição planetária. Né? Diversos espíritos estavam sendo reencarnando aqui na Terra já para ir planejando e condicionando esse momento. Mas se fazia necessário que se materializasse, que se tornasse visível ao mundo corporal. Né? Então, na medida que a nossa consciência despertar para a nova realidade, mais e mais canalizadores, médios do mundo todo, estarão se habilitando para serem portadores
porta-vozes, né, da nova era. A transição planetária será doce e suave para aqueles que se determinarem a entrar no fluxo de mudanças, né? Porém, meus amigos, será mais amarga e dolorosa para os que persistirem as mesmas, persistirem em não mudar, né? Escutem o que eu vou dizer agora. Por efeito da misericórdia divina, né, teve essa pandemia, né? Uma pandemia que parou o mundo inteiro, parou todas as guerras, todos os movimentos de conflito comercial, todos os movimentos políticos, né? Primeiro ficaram aí levados a segundo plano, né? E o foco passa a ser um vírus que se multiplica numa velocidade assustadora, e que se espalha numa proporção gigantesca, como jamais visto, né? Ele coloca a humanidade numa situação muito peculiar, nivelando a todos, independente de raça, religião, gênero, condição social, né? A transição planetária, ela se corporificou, ela se tornou visível, palpável, até mais do que isso. Com essa pandemia, não só com ela, mas com vários outros flagelos que já ocorreram e virão ocorrer, por exemplo, de Brumadinho, tsunami na Ásia, na Oceania e tantos outros, né? Ela se tornou constrangedoramente palpável, porque nos colocou a todos diante da morte, né? Colocou a morte à espreita dos nossos lares, dos nossos entes queridos, né? Colocou a humanidade para pensar na morte física como elemento iminente. Estamos assistindo ao medo e ao pânico se espalhando pelo mundo todo. As pessoas estão aterrorizadas, constrangidas, porque precisam pensar agora na possibilidade de uma morte iminente. Se não a sua, pelo menos de alguém próximo, um amigo, um ente querido. Estamos vendo as pessoas, mesmo entre os espíritas, o medo se alastrando na mesma velocidade, ou talvez até mais rápido que o vírus. Nós, espíritas, temos conhecimento, não temos? Então, devemos ter a consciência de espírito imortal e lermos mais a todas as obras da codificação. Está tudo lá, né? Tudo bem já explicado, é só irmos a essa fonte de consulta inesgotável, né? E absorvermos tudo que lá está. Vejamos o que diz o último capítulo de Gênesis, capítulo 18, é o título Os Tempos São Chegados. Me permita a leitura dos itens 32 e 33, apenas, já são o antepenúltimo e penúltimo. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, porque então, segundo as proporções em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e, por consequência, um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso.
essa é uma mensagem espírita profética, né? Descreve muito bem esse momento que estamos passando, a materialização da transição planetária. Porém, temos que ser realistas. Há ainda um conjunto de eventos dolorosos que nos aguardam. Até entrarmos em um mundo de regeneração, né, é chegar a hora de separar o joio do trigo. Mas, eu repito, isso não é motivo para desespero. Observe que os trechos do capítulo 18 de Gênesis, que acabei de ler, eles trazem a informação de que não é necessária a renovação integral dos espíritos, né? Não terão que desencarnar mais de 8 bilhões de seres humanos e colocar uma população novinha em folha aqui na Terra. Basta que ocorra uma modificação em suas disposições morais. E isso ocorrendo, todas as influências perniciosas do mundo serão subtraídas. Então, nem sempre terão que voltar outros espíritos, e sim, com frequência, até com certa frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo diferente. Essa é a questão. Essa mensagem, o livro Gênesis, fala de flagelos destruidores, desencarnação coletiva, às centenas e aos milhares de seres humanos. Esses espíritos, ao chegarem ao mundo espiritual, eles sofrem um choque. Eles são acolhidos nesses flagelos e regressam ao mundo espiritual comovidos, modificados, né? Porque passaram por uma experiência muito dura, o que os deixa assustados e os leva a refletir profundamente. Refletir sobre a vida que levou, sobre o que aconteceu com ele, sobre a fragilidade da existência corporal, um verdadeiro choque de realidade mesmo, né? Ele começa a refletir sobre a fragilidade do poder, a fragilidade do dinheiro, da vaidade. Esses espíritos que desencarnaram agora com o Covid-19, por exemplo, eles receberão o acolhimento dos amigos espirituais, receberão a orientação das entidades benevolentes e com eles, como eles estão mais permeáveis, mais sensíveis à atuação dos benfeitores, eles passarão por um processo mais acelerado de transformação íntima, que os colocará num novo patamar de evolução. Então eles voltarão a reencarnar aqui permeáveis, mais sensíveis à atuação dos benfeitores. Eles passam por um processo mais acelerado de transformação íntima que os coloca num novo patamar de evolução. Então, eles voltarão a reencarnar. Nossos irmãos que estão desencarnando agora devido ao Covid-19, sim, eles retornarão a encarnar transformados, tocados nas suas fibras mais íntimas. Eles estarão sensibilizados por essa pandemia e também por outros acontecimentos dolorosos que irão atingir a humanidade. Só que eles virão cheios de vontade de progredir, com muita vontade de subir um degrau na escala espiritual. Eles irão retornar com vontade de aprender, de praticar o bem, de amar o seu semelhante, de corrigir as suas imperfeições morais. Observe que isso tudo que acabo de falar foi editado em Gênesis em 1868, por Kardec. Então, foi uma coisa profética. Segundo algumas instruções dos amparadores angelicais, nada mais na Terra será como conhecemos até aqui. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Isso quer dizer que não haverá mais nem dor e nem sofrimento por aqui. Um mundo maravilhoso nos espera, porém, nem todos herdarão a nova terra. Conforme deixou dito o nosso grande mestre Jesus, só os mansos e puros de coração a herdarão. A transição ocorrerá para todos, independente de crenças ou qualquer outro tipo de poder, pois é um decreto do alto. E contra isso, nenhum humano poderá fazer algo contrário. O que não estiver com as energias adequadas às novas vibrações terá que emigrar para um outro orbe com energias contingentes com as suas. Isso significa dizer que para estes a transição não ocorrerá e que deverão continuar a sua caminhada em busca do aprendizado ainda não concluído aqui. Esses espíritos não mais irão encarnar na Terra. É o que se chama de degredo. São aqueles que não mais terão permissão para reencarnar aqui na Terra.
Quem gosta de guerra, pega o bonde. Quem gosta de paz, terá seu lugar reservado. Você escolhe onde ficar pelo seu comportamento vibracional. Nós somos agentes de transformação do planeta. Nosso DNA está sendo modificado para que sejamos capazes de suportar uma quantidade maior de luz que está sendo enviada pelo nosso Sol galáctico central. É importante frisar que os demais reinos da Terra, como o mineral, o animal, o vegetal, também passarão por uma grande transformação, né? Pois a nossa carga planetária é muito densa. Isso mantém esses reinos em um processo lento e apertado, né? Então, na medida em que mudarmos para uma energia mais sutil, nada será como conhecemos hoje. Todos daremos um grande passo em nossa caminhada evolutiva, né? Nós vamos falar nas crianças índigo, crianças cristais e agora crianças diamante, já estão encarnando no nosso planeta. Minha gente, os sinais já estão sendo vistos e sentidos por todos os que despertem gradativamente as suas consciências. Tenham em mente que esse momento está só começando. É hora de reforçarmos a nossa confiança, de desenvolvermos a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. Sobretudo nós, espíritos, temos uma responsabilidade muito grande. Temos a responsabilidade de intensificar no nosso interior a luz que o Espiritismo acendeu em nossa alma. Temos que preparar nossas reservas morais, nossa confiança em Deus para esse momento que está por vir, né? Que são momentos ainda muito dolorosos, pois estamos só no começo. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se, pelo fato da perversidade do homem ser muito grande, se ele não chega a recuar ao invés de avançar, pelo menos moralmente. E os Espíritos respondem que ele está enganado, pois o homem avança uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos. É justamente o orai e vigiai. Porém, eles concluem dizendo que é necessário que o mal chegue ao excesso, ao extremo, para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Isso porque estamos num mundo de provas e expiações, um mundo ainda atrasado. Temos que preparar nossas reservas morais, nossa confiança em Deus para esses momentos que estão por vir. Como o nosso histórico é de rejeição ao valor moral das mensagens do Cristo, nós temos mais de 2000 anos rejeitando as lições do Cristo, não é mesmo? É natural que nesse momento, agora, seja particularmente doloroso, já que a rejeição é tão grande. Os espíritos que por hora desencarnam em massas, muitos serão propulsores da mudança. Essa é a forma que a providência divina encontra para que um grupo maior de indivíduos progrida ao mesmo tempo. Nós espíritas temos uma grande missão. Como espírita, nossa missão maior é falar sobre a imortalidade da alma. É essa a mensagem que precisa ser ouvida agora. Mas será que nós espíritas já ouvimos essa mensagem? O espírito não pode se fechar para a espiritualidade. O espiritismo é dos espíritos, não é só dos desencarnados. A mediunidade será a luz que irá guiar a humanidade na transição planetária. Divaldo tem dito que a faculdade da intuição da mediunidade vai crescer assustadoramente. Isso também está profetizado no capítulo 18 de Gênesis. Irá nascer uma geração nova com uma intuição aflorada e que muito irá trabalhar para o bem de todos nesse período de transição. O que precisamos fazer para despertarmos, né? Eu diria que são basicamente 4 coisas. Fazer orações, desenvolver mesmo esse hábito, né? Conexão com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus, né? Outro seria o silêncio interior, a meditação, serenar o espírito para facilitar a conexão com a espiritualidade superior. Absorver ideias novas,
lendo uma obra, lendo um livro, ouvindo uma palestra, abrindo a cabeça para algo novo, para que as ideias sejam recicladas, né? E também diria que agir no bem, né, a principal de todas porque a quarta é a última, mas não é menos importante, diria até que é mais importante, agir no bem do nosso semelhante, de qualquer forma. A ação do bem nos traz méritos, nos dá direito à intercessão espiritual e desenvolver nosso potencial de amor. Isso tudo é muito simples e está ao nosso alcance. Repitamos sobre isso. Apesar dessa pandemia, estamos em um momento de comemoração, pois passamos por uma bola de fogo. Podemos sim comemorar, né? Com tantas mortes, tanta tristeza também por aí, mas podemos comemorar porque vencemos a moratória de 50 anos prevista lá atrás por Chico Xavier, né? Não passamos por uma terceira guerra mundial, que é nosso grande teste. Segundo Chico, em seu livro A Caminho da Luz, lançado em 1944, ocorreram aqui na Terra apenas 3 reuniões das potências angelicais. A primeira foi há 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, na formação da crosta terrestre. A outra foi há 2.000 anos, 2020 anos mais precisamente, né? na vinda de Jesus aqui à Terra. E por último foi em 1969, quando o homem pisou a Lua, pois havia uma preocupação de isso ser uma ameaça para os planetas. Tal era o avanço bélico, né, da humanidade. Os outros cristos dos outros sistemas solares estavam preocupados com o avanço tecnológico e militar, né, e achavam por bem acelerar o processo de transição, onde uma enorme parcela de seres humanos não mais poderiam reencarnar aqui na Terra e ficariam de fora da transição. Então, Jesus intercedeu, né? Jesus intercedeu e pediu um prazo de 50 anos, uma nova oportunidade para a humanidade. A angelitude concordou, mas com uma condição de que não houvesse uma terceira guerra, né? E esse prazo foi de 1969 a 1919. Ele encerrou no final do ano passado. Por isso, eu digo que nós estamos de parabéns, podemos comemorar, porque teremos uma nova oportunidade de estar aí avançando, né, e melhorando fazendo nossa reforma íntima, melhorando moralmente, né, fazendo nossa reforma moral, e seguimos junto com a Terra para o seu mundo de regeneração. Stanislav Petrov, ele foi um russo que evitou a Terceira Guerra Mundial, né? Ele simplesmente seguiu sua intuição de que os avisos de lançamentos de mísseis americanos não passavam de um erro do sistema. E olha, isso não foi só uma, nem duas, nem 3 vezes não. Foram vários alarmes que dispararam, né? Dizem até que algumas dezenas de alarmes foram disparados. E Stanislav, ele teve, em função disso, ele teve sua carreira militar interrompida, por ser considerado não confiável, por ter deixado de passar a informação, né, dos alarmes aos seus superiores. Ele veio a falecer em 2017, né, 77 anos após esse evento. Mas em 2016, ele morreu aos 77 anos, né, em 2017, né? Mas em 2016 ele recebeu da ONU de uma associação de cidadãos do mundo uma pequena homenagem, uma estatueta com a gravação "Para o homem que impediu uma guerra nuclear", e ganhou ainda um cheque de $1.000 por ter evitado uma terceira guerra mundial, a terceira guerra nuclear. Se houvesse ocorrido a terceira guerra mundial, segundo Chico, a entrada no mundo de regeneração iria atrasar em 900 anos, tempo para a reconstrução do que seria perdido. Mas, então, pergunto, qual a importância da Terra se tornar um mundo de regeneração, né? Por que é importante que entremos no mundo de regeneração?
E aí eu digo, o maior objetivo é a integração com outras civilizações mais avançadas que a nossa, que espera há muito tempo que a Terra faça parte dessa comunidade interplanetária. A transição planetária da Terra é um evento grandioso que afeta toda a galáxia. Por esse motivo, aqui aportam naves e seres extraterrestres das mais variáveis famílias galácticas. Mesmo que ainda não possam se mostrar a olhos físicos, as suas ações vão se tornando conhecidas a cada dia, para uma parcela maior da humanidade. Nós todos vieram com uma missão específica a fim de contribuir para que essa transição seja a mais suave possível. Então, a grande luta desses seres que aqui já se encontram. Há várias moradas na casa do Pai, já nos dizia Jesus. A Terra hoje está na condição de aluno não repetente. Passou de ano e vai enfrentar nos próximos anos uma época gloriosa, que nos levará à transformação cósmica. Passou na prova final porque conseguiu evitar essa grande guerra. Chico Xavier, certa feita, no programa Pinga Fogo, revelou que essa integração cósmica irá iniciar a partir da Lua, ou seja, quando o homem construir sua primeira estação lunar. E olha que a NASA já revelou que pretende fazer novas excursões da Lua e a Marte, já agora em 2024, 2028. Né? Então Chico também profetizou algumas conquistas no campo da ciência e da tecnologia. Olha só que interessante. Ele previu que ainda no século XXI o homem descobrirá a causa do envelhecimento e será necessário tomar apenas uma pílula diária e irá estacionar na idade que desejar. É interessante? Diz também que a mulher será desobrigada de ser mãe. Os espíritos irão encarnar em instituições de reencarnação, livres das influências mentais nocivas dos pais. Isso já lá por volta do ano de 2500, uma coisa mais demorada, mas já é previsto que ocorra. Mas já em 2050, por exemplo, a televisão irá sintonizar com o mundo espiritual. André Luiz até brincou dizendo que nessa época os médicos ficarão desempregados. Muito bem, o avanço do ponto de vista moral, que é um grande problema, pois o avanço é muito lento. Vejo que as mudanças intelectuais, as grandes descobertas surgirão, já são previstas. Agora, o avanço moral é que é muito lento. Não foi com o fim do prazo de 50 anos, em 2019, que a Terra se elevou, né? Já se elevou aí de patamar. Esse foi apenas o prazo para a humanidade se endireitar e não entrar numa guerra nuclear, né? Daí agora a necessidade dos desencarnes em massa, para que um grande número de espíritos sejam tocados, né? Sejam tocados e então podemos dizer que vencemos essa moratória. Agora caminharemos a passos largos para um processo extraordinário e essa é uma boa notícia, né? Entre tantas notícias ruins, de tantos desencarnes com esse coronavírus, eu destaco aqui uma boa notícia. Atingiremos conquistas inimagináveis no campo da ciência, também da medicina, da comunicação, do intercâmbio com civilizações extraterrestres mais avançadas, no campo das artes e principalmente da espiritualidade. Como já nos adiantou André Luiz por intermédio de Chico, o Brasil tem um papel preponderante, muito importante nessa transição. Chico chamou a atenção para o comprometimento espiritual da nossa pátria, com os princípios do Evangelho cristão, né? No Conselho das Nações. Fazendo um paralelo com uma gravidez, uma gestação, uma mulher grávida, é como se a humanidade terrestre estivesse grávida do fruto da regeneração humana e agora está nos últimos dias da gravidez. Então está sentindo incômodo das dores do parto, sentindo medo, receio, desconforto, apreensões. Uma nova criança está chegando e certamente haverá de inaugurar novas alegrias na vida planetária. Não é assim a cada nascimento?
Isso exige atitude, vigilância de cada cidadão em favor da justiça, em favor da paz. Em favor da paz social, do dever bem cumprido, da consciência tranquila, da ação fraterna e solidária com os que menos têm e menos podem. Nesse sentido, a reforma íntima, alicerçada na prática do verdadeiro amor, ensinado pelo Mestre Jesus, é a base da evolução moral e espiritual que todos os seres humanos deverão experimentar em algum momento de suas vidas. Devemos decidir se queremos ser luz ou se queremos ser sombra. Apesar das dificuldades, Deus nos brinda com as tantas encarnações necessárias, ao aprimoramento intelectual, moral e espiritual, até que estejamos prontos para viver em dimensões mais elevadas e gratificantes, que também passam por processos cíclicos de depuração. Os tempos atuais são, portanto, oportunidades para a pessoa escolher o lado que deseja ficar, se na sombra ou na luz. A paz é o caminho para o amor. Esse é o grande recado, acho que posso dar hoje. A paz é o caminho para o amor. Nesses momentos de abertura, fechamento de ciclos, as pessoas não devem alimentar o temor. Eu preciso voltar a frisar isso. A condução do processo é seguro e sóbrio, minha gente. O comandante é o nosso Mestre Jesus. Não poderíamos estar em mãos melhores. Então é preciso confiar nisso. Saibam que a escola progride. O aluno que não acompanha esse movimento vai para outro colégio, o que é algo natural. Os espíritos que não melhorarem suas vibrações irão ser enviados para outras orbes, as quais estejam mais sintonizados, de onde continuarão as suas carreiras evolutivas. Ocorrerá, como já falei, o degredo. Esses espíritos não mais reencarnarão aqui na Terra, mas também não irão regredir. Eles continuarão sua carreira evolutiva, mas em outros planetas, em outras órbitas, onde estejam mais de acordo com sua vibração, seu estado vibracional. Para passarmos para o mundo de regeneração, precisamos passar por um período de transformação. É o que estamos passando agora. Um desses desafios, ou os principais deles, é o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano, somente com a prática do perdão e a harmonia das relações familiares. O importante é o ser humano cumprir seu planejamento individual e libertar-se da mesquinhez da Terra. Isso já seria suficiente. Mais uma vez, eu gostaria de frisar que a paz é o caminho do amor. E o amor liberta. Sinto que muitos de nós espíritas ainda não entendem bem, pelo menos tem algumas dúvidas, quanto ao que seja o mundo de regeneração. Então, achei por bem trazer algum esclarecimento dentro do que pude pesquisar. O mundo de regeneração é um mundo de transição, segundo o Livro dos Espíritos. Temos em mente que não é um mundo de todos ainda. O mundo de regeneração é um estado de convalescência. Os espíritos que nele encarnarem, ou reencarnarem, serão como doentes que saem de uma cirurgia e precisam passar por alguns cuidados. É um período curto, mas veja que o indivíduo saiu lá do mundo de prova e expiação, passou por uma transformação dolorosa, dias de passagem, que abalou todas as suas estruturas morais. Então é como se todos tivessem realmente passado por uma cirurgia. Então, meus senhores, o mundo de regeneração não é um mundo de todos ainda. Segundo Emmanuel, entraremos no mundo de regeneração por volta de 2057. Esse período deverá durar cerca de 900 a 1000 anos. Então, em 2057 entraremos no mundo de regeneração e devemos permanecer por lá ainda por 900 a 1000 anos. Tempo que o paciente estará se restabelecendo por completo, e candidatar-se-á a entrar no mundo de todos. Observe que ainda serão necessárias várias reencarnações. No mundo de regeneração, portanto, ainda existe o mal, mas a maioria dos espíritos já desejam bem e estão se recuperando das lutas do período de transição.
Já finalizando, ficou faltando falar qual o papel do Brasil nesse momento de transição, né? E eu diria que total, o papel do Brasil é total, é fundamental. O Brasil, meus amigos, é o detentor do celeiro da espiritualidade. O mundo inteiro está em quarentena e nós vamos viver uma enorme crise econômica após a quarentena. E qual a riqueza do Brasil, né? O que o Brasil tem a oferecer? É o seu conteúdo espiritual. O tesouro espiritual que nós temos, e é agora que podemos fazer a diferença, levando consolo e esclarecimento do Consolador prometido. A sede agora é de luz espiritual. O que temos aqui não tem lugar nenhum do mundo. Somos sim a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Nós temos o tesouro capaz de consolar os corações. Coincidentemente, o convite que recebi para apresentar essa palestra foi exatamente na Páscoa, né? Já estamos lá em plena quarentena. E lembro que Páscoa significa travessia. A humanidade irá passar por esses períodos turbulentos e retornar mais forte e espiritualizada, pois tudo passa. Tudo passa. Bem, chegamos ao fim dessa apresentação. Agradeço ao César pela oportunidade e deixo aqui um grande abraço envolvendo a todos e desejando-lhes uma ótima noite de paz, né, na paz do Mestre Jesus. Eu vou encerrar com um vídeo de uma oração que eu gosto muito e que vem bem a calhar com o tema dessa apresentação. Deus os abençoe.
fortalece a nossa fé, ilumina o teu rebanho.